deveria acontecer desde a faculdade. Só que, pelo menos, muita gente hoje está se conscientizando cada vez mais com isso, graças a Deus. Mas o exemplo bem simples disso que a gente tá falando, como a gente falou, começa no diagnóstico, né? Na amnésia ali, para fazer um bom diagnóstico. Por exemplo, Igor, deixa na central aí, por favor. Aí tu vai responder com o teu legalzinho aí. Igor, tem problema na coluna, certo? Tá com dor na coluna, né? Beleza. Tu tá com problema na coluna. Tu gosta de ficar mais ali. Não fica muito em pé, provavelmente. Se tu puder ficar não andando, é melhor, né? Beleza. Então tu prefere ficar deitado, certo? Consequentemente, a tua alimentação, tu prefere fazer. Se você puder fazer ela deitada, é melhor, né? Então tua alimentação provavelmente deve ser coisas mais fáceis de mastigar. Isso, aquele x-salada com coca. Não, não. Coca zero, vai. Não, vai, o pessoal não vai estar assistindo aqui, não. Ah, não, a gente sabe. E aquela coquinha embaixo da cama. Aí, a coquinha embaixo da cama tem. Mas é uma alimentação mais diferente, geralmente, porque tu não quer ficar indo se locomovendo e sentar em outro canto, né? Não quer sair ali porque tá com dor na costa, etc, né? Isso é o tipo de coisa que a gente tá falando, por exemplo, diagnosticar o paciente como um todo. Eu, particularmente, eu sei que ele tem a questão do problema nas costas, né? Se ele tem um problema na costa, provavelmente isso vai afetar diretamente a alimentação dele, porque a limitação de locomoção, de tudo que ele vai fazer no decorrer do dia dele, porque ele tem a alimentação na costa. Não tô tratando a costa, não tô a gente trata a boca, mas ele vai causar por conta disso, vai causar uma alteração na dieta, consequentemente ele vai ter uma alteração na questão psicológica, porque ele não vai conseguir fazer uma atividade física, ou seja, vai agravar a questão de ansiedade, porque, querendo ou não, ele vai ficar mais tempo deitado, ele pode ter um aumento de peso, sobrepeso da apneia, pode, né, ter a questão da ansiedade, tem tudo isso. No final das contas, onde é que vai ver o sintoma? Na boca, que é onde a gente vai trabalhar. Então, eu acho que é um exemplo bem simples que a gente tem aqui agora, por exemplo, Pra que você ver como é pode comum. que é uma coisa comum, de fato. É uma coisa comum, né? Então a gente precisa. Desculpa, tá? Te usar como exemplo de casa. Mas. Já tá. Ele já. O pior que eu vi uns urubus aqui em cima já. O urubu tava vindo pra bicar ele aqui já. Que tá pra levar. Então a gente vê, ó, o exemplo tá aqui. O dia a dia da CEPB tá aqui. A gente trata esse paciente todo dia. E a gente não E a percebe. gente não percebe. Às vezes, quando a gente começa a se conscientizar que esse tipo de lesão, a parte do sintoma e o sinal, é só a exacerbação, a concretização de tudo isso que está acontecendo, a gente passa a olhar o nosso paciente de uma forma diferente. Por quê? A gente começa a olhar aqui as microlesões. Uma micro exposição ali da raiz. Uma Uhum. micro recessão gengival. A gente começa a olhar e fala aquilo, isso aqui está começando a se desenvolver. Isso aqui não está normal. Preciso acompanhar. Porque às vezes a gente passa o olho direto e, não, a gengiva tá aqui, 1 a 2 milímetros, ainda tá normal, então tá bom. Mas se a gente olhar mais a fundo e começar a acompanhar e botar esse paciente em alerta, olha, a gente diagnosticou isso aqui, isso aqui, isso aqui, você tá com uma recessão gengival aqui, uma microlesão cervical não cariosa, vamos acompanhar com o tempo? Porque é muito provável que isso possa se desenvolver. Aí, e associa uma anamnese, vê se esse paciente já está em fator de risco. Se ele tiver com esses fatores de risco no seu estilo de vida, já vamos começar a fazer a contenção disso, começa a controlar, começa a conscientizar e ver se essa lesão vai se desenvolver. Isso quando ela está micro, antes de pegar o problema já colapsado, Evoluído. evoluído, no colapso já. E esse paciente começa a se conscientizar e a gente começa a acompanhar os nossos pacientes melhor Sim. para não tratar somente o problema quando ele já está na evolução máxima. Uhum. Que às vezes é até complicado para Retarda. retardar esse paciente para o quadro normal. Sim. Né? Então, você vê que a forma de olhar o paciente e o dente do nosso paciente muda. Por exemplo, eu tenho uma paciente que eu tratei, e depois eu vou mostrar inclusive o caso dela. Ela veio comigo para fazer clareamento. O que ela fez anteriormente tinha sensibilidade, e essa sensibilidade dela eu falei: ok, tudo certo, vamos tratar, vamos fazer protocolo de dessensibilização, tudo, pode vir. Quando ela chegou comigo, ela tinha algumas recessões e lesões cervicais não cariosas. E pontuais, muito pontuais. E é uma paciente muito jovem. Tem TDAH, toma medicamento, e tinha todos os fatores ali de risco para aquilo. Eu falei, olha,
a gente vai começar a acompanhar isso aqui. Tinha algumas lesões que valia a pena restaurar, que tinha espaço e estava no parâmetro para restaurar, e outras não, então entrava em acompanhamento. Depois de acho que uns 6 meses, mais ou menos, que ela retornou para fazer de fato o clareamento, uma nova lesão apareceu. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que não estava antes. Porque eu, geralmente, o fluxo de pacientes que eu atendo ainda é pequeno. Então, eu consigo memorizar ali Sim. a boca dos meus pacientes. Então, eu consigo acompanhar, Hoje em dia é fotografia, né? Fazer o faço um registro. acervo bem completo dos meus pacientes. Geralmente, fotografo, mesmo quando era com celular. E agora, com a câmera, eu consigo registrar isso Sim. melhor. E tem até aquelas câmeras intraorais que são bem baratinhas, Sim, sim, inclusive quem dá pra tem tirar isso. bem de pertinho Aham, ali. é até interessante. E aí, eu fiz essa documentação, arquivei tudo. E quando ela voltou de novo, foi a primeira coisa que meu olho bateu. Eu falei, tem uma lesão cervical aqui em andamento. E tava muito maior. E aí eu fiquei, opa, 6 meses é pouquíssimo tempo para isso ter evoluído a esse nível. Né? E aí eu até ia tentar alertar ela, só que, enfim, foi uma paciente que acabou sumindo do consultório, infelizmente. Mas que, assim, em menos de 6 meses. Sim. Então, em um intervalo de 6 meses, acontece muita coisa na nossa vida que vai nos predispor em maior grau ou intensidade, né? Se a gente tiver numa intensidade e frequência muito grande, a boca sofre rápido. Sim. E aí que foi o caso dela, né? Enfim, infelizmente não deu pra gente continuar o tratamento. Foi uma paciente que acabou sumindo do consultório, mas pra você ver que o nosso olhar muda, a gente olha, quando o paciente retorna naquela visita periódica, a gente já olha e fala, cara, pera, tua boca tá diferente de quando tu tava, pra bom e pra ruim, Sim. né? Se houve sucesso da conscientização e também se não houve, se o paciente ainda tá sofrendo com a sintomatologia, com os fatores de causa ali pra estar desenvolvendo. Então muda muito o nosso olhar. Né? E é bom, isso é bom, nos faz crescer como dentistas e acompanhar bem o nosso paciente, acolher esse paciente bem, para não achar que dente é só, dor, pronto, tatei, acabou. Que é normal desgastar, sendo que esse normal desgastar é quando você já tá idoso. Uhum. Mas quando você tá com 30, com 40, e o paciente achar normal, ele acha normal porque nós achamos normal, muitas das vezes. E a gente não fala para esse paciente, ei, isso aí não é normal. Inclusive, agora na comunidade da CEPB, a gente tá levantando essa bandeira essa semana, inclusive, de que desgaste não é normal. Principalmente num paciente novo. Sim. E aí, para justamente levantar essa conscientização que parte da gente para conscientizar outros profissionais que ainda estão tendo conhecimento desse assunto, quanto o nosso paciente. Ele fala, opa, por que eu tô tendo esses desgastes? E começar a nos procurar. Falar, olha, eu tô vendo que tá acontecendo isso, isso e isso. E a partir daí, a gente conseguir lidar com o processo de investigação da vida desse paciente, do que está acontecendo e está desenvolvendo. Seja a questão de apinhamento, né, que a gente vai ter muita causa ali em relação ao apinhamento, né, para ter desgastes oclusais, ou os outros fatores que a gente mencionou por aqui. Uhum. Sabe o que eu acho que é mais complicado? É o próprio paciente. Aquilo que eu comentei ainda agora, que eu acho que é o que mais influencia no final das contas. A gente faz a nossa parte no consultório, a gente acaba, enfim, vendo o tratamento, avalia, diagnostica e faz de tudo que está ao nosso alcance para poder melhorar e, enfim, fazer com que o paciente vá para casa com o problema dele resolvido ali, pelo menos na grande parte, né? Pelo menos uma boa parte do problema dele já seja resolvido. Mas não adianta nada você chegar em casa e ele não. É falar, Sabe? quer saber? Ele é dentista, não sabe de nada. Uhum. E isso acontece Muito. muito. Para não dizer 100% das vezes, 90%. É muito, porque ele. Ai, não sabe de nada. Mas, cara, a gente. Tudo bem. Eu também. Eu não posso ser idiota e pensar que todo dentista é extremamente preocupado com todos os pacientes, porque a gente sabe que Que não é a não é. realidade. Tem muito paciente que, Infelizmente, né? infelizmente, quer saber do dinheiro mesmo ou então não é nem pelo dinheiro, é simples. Claro que, obviamente, ele quer trabalhar pelo dinheiro, mas eu digo assim: o paciente chega lá na cadeira do consultório dele, ele sentou e ele. Beleza, é só mais um paciente, eu vou tratar como um número qualquer. O paciente, ele. Eu tô com dor no siso. Tá bom, senta aqui, qual é o siso? É o 38, beleza. Sentou, olhou, olha direto pro 38. Tem que extrair, vamos fazer? Vamos. Tá aqui, é tanto, É me tanto. dá. Bora fazer. Bora agora mesmo, bora. Faz o siso. Obrigado. Semana que vem tu volta só pra tirar o ponto, então bota um fio reabsorvível, não precisa nem tirar o ponto, vai pra casa. Tá tranquilo, não precisa nem voltar, não. Pra- Beleza, e acabou o contato, acabou tudo. Tem muitos dentistas que são assim ainda, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que é esse que é o grande diferencial de dentista para dentista. Se você é paciente, né?
possa estar assistindo isso agora aí e vai fazer alguma consulta, por exemplo, você vai chegar lá com a doutora Dara, provavelmente ela tá contando basicamente o que é a rotina dela. Aí você vai chegar lá, ela vai fazer as perguntas, vai se preocupar com a sua alimentação, com o seu sono, com sua rotina, vai ver toda a sua cavidade, olhar a boca, língua, tudo na sua boca, por exemplo, e o restante do corpo, né? Como um todo. Claro que ela não vai avaliar seu braço, seu pé, essas coisas, porque aí já é outra área da saúde. Exatamente. Mas, indiretamente, acaba que ela tem que avaliar essas outras regiões do corpo, assim como eu também, como qualquer outro colega. Mas aí você sai do consultório dela e quer. Eu vou saber uma segunda opinião. Aí você vai no outro dentista, que sei lá, vai lá no centro e procura a primeira clínica que aparecer ali depois do colégio militar. Qualquer clínica, a primeira que você olhar, vou entrar aqui, vou ver como é que é. Aí você entra em um daqueles boxes que tem lá, aí o dentista vai falar, ei, não, vim fazer uma avaliação. O dentista vai até estranhar, porque geralmente chega lá, o cara já tá sentando na cadeira, ela já sabe o que é que ele quer, provavelmente é aparelho. Geralmente é aparelho. Exatamente. Não, eu quero botar aparelho porque meu primo usou aparelho, eu quero ficar bonito igual a boca do meu primo. Ele, beleza, senta aí, bora fazer. E pronto. É isso. Aí você vai fazer com quem? Com quem você acha que é mais interessado? Com um dentista que tá olhando pra você só como um número? Ou pra um dentista que gastou 1 hora com você, 1 hora e meia numa conversa ali? Ah, mas cobrou consulta, eu não queria pagar consulta. Tá, você gastou 1 hora e meia, avaliou, a pessoa parou o tempo dela pra ouvir a sua alimentação, a sua rotina, se preocupou se você tava com, sei lá, com algum hábito deletério aí, algum hábito que vai te prejudicar, alguma coisa que não vai ser legal, que vai ser prejudicial pra tua saúde. Se preocupou em olhar, você sentou na cadeira, ele gastou energia, tempo, dinheiro, gastou tudo com você ali, só pra uma conversa praticamente. Beleza, pode até não ter feito nada. Aí você vai no outro dentista lá que você chega falando o problema e em 15 minutos você já tá aqui meio que resolver o problema. Por um lado é legal, que você quer resolver alguma situação, mas será que aquela situação que está sendo resolvida ali era de fato só aquilo? Ou você está criando um problema que você acredita que é aquela que tem a solução X e você já chegou naquele dentista lá e o dentista simplesmente, tá, eu quero ganhar esse dinheiro e vou aceitar essa solução para É mim, tá isso, bom. então, tipo, pronto. É isso que tu quer? É isso que eu vou fazer pra você, então. Tipo, é isso que tu quer mesmo? É só arrancar esse dente? É esse dente que tu quer arrancar, então tá bom. Vou arrancar esse dente pra ti. Tá bom, aí faz isso e pronto. Exatamente. E é muito comum, infelizmente. E muitas vezes é comum porque, querendo ou não, a gente entra até em uma outra esfera, né? Sai um pouquinho dessa questão do nosso tema, que é a nossa realidade do nosso mercado de trabalho. Então, existem mercados, né, de trabalho que nos acaba, como o pessoal Obrigando, fala, né? é a máquina de moer dentista, Sim. que nos obriga a isso. E às vezes a gente se contenta com isso, se acomoda. Acha que é normal. Normaliza, né? Exato, Normaliza. normaliza. E se a gente normalizar, a gente também normaliza para o paciente, automaticamente. A E, gente ensina isso pra eles também. e não só isso. Uma vez que a gente ensina, o paciente está adaptado com aquilo, que quando ele for chegar nessa outra ponta, que se preocupa com ele, que olha tudo, ele vai achar, tá algo muito estranho demais. É muita Aqui é frescura. muita frescura, não precisa de tudo isso. Uhum. A gente tem mais trabalho para reconscientizar esse paciente do que deixar, deixa assim, tá bom. E aí entra uma parte até ética pra gente como profissional. Será que vale a pena a gente colocar a mão nesse caso, se esse paciente não tá consciente? Porque ele vai chegar pra gente e vai falar assim, olha, a culpa é sua porque não deu certo esse tratamento. Sendo que existe uma bateria de coisas atrás que causou um insucesso. Uhum. E que tem a nossa responsabilidade, né? Quando a gente orienta e diagnostica, primeiro de tudo, mas a outra parte do paciente. E aí, se a Ele gente fazer a erra parte no dele, né? diagnóstico, olha a bola de problema que vem depois, Sim. né? Porque é diferente quando eu falo assim, olha, paciente, você está desenvolvendo isso, isso e isso, você tem provavelmente aqui tais fatores de causa, você precisa diminuir isso para que o tratamento que eu vou te colocar aqui para resolver o teu problema possa dar certo. Mas, se você não resolver e não começar a procurar, saiba que esse tratamento não vai durar o tempo que ele deveria durar. Sim. E o paciente já fica com a responsabilidade para ele. Ele já sabe, opa, depende de mim a partir de agora. Eu fui orientada, diferente de quando o paciente não é orientado. E é o que a gente pega muitas das vezes. Casos assim, que a gente olha, meu Deus, o que aconteceu com esse paciente? E às vezes ele vai acabar demorando por achar normal isso acontecer. Vai em um dentista, vai em 2, vai em 3, vai em 4. Quando ele chega na gente, ele já tá completamente mutilado, muitas das vezes. Uma série de consequências, assim, por falha de diagnóstico. Exato.
E não só o diagnóstico dentário, né? Que é o que a gente tá falando. O que vem por trás disso. Então é algo assim bem profundo, muito amplo, né? E que nos convida a sair da nossa caixinha odontológica, nos convida a sair assim do pedestal do dente para ir Aham. atrás e estudar, porque realmente é sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque é muita coisa mesmo. Então, por exemplo, esse curso da qual eu faço parte, eu acho que eu ainda nem sei dizer quantas horas ele tem, porque é um curso muito amplo, de muitos conhecimentos, mas que assim, para mim eu acho assim, eu digo que é o meu refúgio na odontologia, porque é muito legal de estudar Sim. tudo isso. É muito legal você ver como que você pode olhar para o paciente de uma forma diferente, como que o paciente também pode te olhar de uma forma diferente, e você achar assim, ah, odontologia é monótono, Não é. odontologia é só dente. Não é, não. Não é. Aquilo que a gente estuda lá na graduação, da fisiologia ainda, das matérias básicas, da parte biológica, elas são importantes e a gente vê isso hoje. A gente vê as áreas se integrando cada vez mais, né? E aí, para poder ter uma conversa de profissional de saúde. Eu acho que o mais difícil é de fato ou melhor, reconscientizar o paciente, né? Eu acho que foi ontem ou foi antes de ontem, eu recebi mensagem de um, não é paciente, Uhum, né? Eu não vou usar termo paciente porque eu não tratei, mas eu uhum. conversei, né? Eu troquei ideias, conversei, tirei dúvidas Dúvida, né? Aquele paciente tira e dúvida muitas vezes, né? veio através da internet, me encontrou e veio tirar dúvidas, né? Não mora pra cá, então não tinha Uhum, como fazer o tratamento sim. dele. Mas eu me dispus a ficar lá e isso foi durante meses, mais de mês. E, eventualmente, um dia aqui, depois tirava outra dúvida e etc. Passou o tempo, eu fui tirando dúvidas dele de várias situações e era um siso que estava incluso nele. Leandro, o paciente Leandro aí, se estiver aí ouvindo, não sei se ele tá. Abraço pra você. Ontem ele mandou mensagem pra mim, comentando: Ó, ontem eu fui fazer a extração mesmo, deu tudo certo. O dentista que fez lá, faz isso e tal. Comentou como é que foi, que tá tudo bem. Então, assim, só que até chegar lá, eu fiz todo um recondicionamento pro outro colega acabar conseguindo fazer o tratamento lá, entendeu? Então, eu meio que recondicionei o paciente, que era um paciente com medo, com trauma, com receio em outras áreas, que não era só a extração, Uhum. que ele tinha outros problemas também. Então, assim, é difícil a gente hoje realmente. Como é o nome que eu falei agora? Reconscientizar. Reconscientizar o paciente. Aqui na clínica, por exemplo, a gente tem feito trabalhos até mesmo com mercado pago, não, tráfego pago, né, etc, marketing, algumas coisas assim, e a gente sabe que CRO, ele fala pra gente cobrar, o ideal é que a gente cobre A nossa a consulta, consulta, né? né? E aí, quando a gente vai jogar isso pros pacientes, as respostas, assim, de muitos é absurdo. Como é que vocês querem Exatamente. cobrar? Eu vou pagar só pra vocês irem olhar. Não é só Só uma olhar. olhar. É o conhecimento É de tudo. anos. Exatamente, é tudo. E outra, como eu falei, do CRO, é uma questão já Sim, legal. A gente exato. precisa cobrar, E não porque só de CRO, é o precisa. nosso honorário. Exato. É o nosso trabalho, Você vai né? ao Isso médico fica até para também. você, paciente. Se você, por exemplo, você vai no médico, o médico, eu digo isso porque eu precisei ir no médico particular e foi onde eu peguei um choque assim. Sim, Consulta sim. relativamente alta, monetariamente falando, mas aí eu fiquei assim, ela passou tudo direitinho, passou as formas de pagamento, não tinha conversa. Era Exato. aquilo se eu Eu nem quisesse ter falava. acesso. Você nem fala com E o aí médico. você chega pro dentista, você fala, e aí você fala, é um absurdo cobrar e tal, não sei o quê. Mas Todo mundo se no separa. médico você não justifica, por que que você também faz o mesmo com o dentista? E aí entra num outro ponto, porque também envolve a nossa própria desvalorização, porque infelizmente é algo que eu observo, né? Eu não sei se você também tem a mesma opinião, mas às vezes nós mesmos dentistas acabamos desvalorizando o nosso trabalho. E o paciente se acostuma e isso cria um vício, que é o vício que nós temos de, não cobrar consulta, é um absurdo cobrar consulta. Aham. Mas a gente estudou, a gente foi atrás daquele conhecimento para poder diagnosticar e receber você da melhor forma possível. Não é algo técnico. Um técnico Uhum. só chega lá e fala, ó, é isso aqui, ponto, ponto, acabou. Não, não é algo técnico, é um profissional da saúde. Eu vou alegar, dizer assim, né, entre muitas aspas, tá, gente, pelo amor de Deus. A gente é médico de dente. Uhum. Tem o médico do corpo todo e a gente de dente. Sim.
Então, como que você diz assim, profissional? Ah, é um absurdo cobrar consulta. A gente estudou tanto quanto para tratar essa parte, é claro. Exato. E continua estudando para poder se atualizar. E, por exemplo, como esse assunto, que é um assunto que a gente traz aqui de atualização, para colocar o dentista dentro dessa esfera e de começar a querer, olha, é um assunto que eu preciso começar a buscar sobre, Conscientizar ele. conscientizar, para poder atender você e saber o que está acontecendo. Uhum. Então, olha a esfera disso, olha o impacto disso. Então, quando o dentista cobra consulta, não é absurdo. Parte de você, até mesmo você, paciente, se olhar, cara, se ele tá cobrando consulta, ele tem muito para me entregar. Uhum. Muito provavelmente ele tem muito para me entregar. Ele valoriza o horário, a hora dele, o trabalho dele, o tempo de dedicação. Não é alguém que só, passei 5 anos na faculdade só e vou cobrar consulta. Uhum. Não é dessa forma, né? Então, é até tema para outras conversas, né? Porque Exato. a gente entra em camadas aqui muito profundas, né? E eu lido com isso. Às vezes eu passo o valor da minha consulta para o paciente fala assim: ah, tá bom, então. Eu falo: olha, minha consulta tem isso, isso e isso, é tanto tempo, eu vou te entregar tudo isso. Para ver se ele pelo menos consegue observar e se conscientizar também de que não é só chegar, tá aqui teu dente, é isso, isso, pronto, é isso que o tratamento tu precisa, acabou. Que é o dia a dia. Sim. Pra ele enxergar além, né? E é difícil fazer o paciente enxergar isso. A gente vai contra a maré. Ir contra a maré é difícil nesses casos, né? Tem, por exemplo, quando a gente entra no assunto de convênio, né? A gente entra cobrar consulta e entra no convênio. O paciente chega para mim e fala: doutor, você atende convênio? Eu falo: olha, infelizmente não. Sim. Eu não consigo te entregar A a qualidade. qualidade que você precisa e merece. São duas coisas. Você precisa e você merece. Que o convênio me permite. Não dá. Uhum. E tudo bem se você precisa do convênio, tem momentos e momentos, mas saiba que Não vai ser a não mesma vai ser a coisa. mesma coisa. Não é o mesmo material, não é a mesma qualidade, não é a mesma atenção. É muito raro encontrar bons dentistas que fazem um trabalho, não vou dizer bom aqui em cima, qualidade em cima que não dá, mas pelo menos mediano, para você ser suficientemente bem tratado e bem acompanhado. E se você é muito bem tratado no convênio, sabe que seu dentista tá perdendo. Exatamente. Não é que ele tá perdendo, mas ele Financeiramente falando, financeiramente ele tá ali literalmente por amor. ele tá por amor, exatamente. Mas ele pode ter certeza que ele gostaria demais. Exatamente. E Porque valorize. Se você receber 10 tem. reais uma limpeza, às vezes Não compensa. Eu já não vai. trabalhei com convênio assim. 10 E eu, reais e é eu, e muito, eu, tem que pagar 5 ainda. eu sou da área de dentística e prótese. Gente, restauração em convênio é uma negação. Como é que você vai usar uma resina boa? Eu não consigo usar uma resina boa, eu não consigo entregar toda a qualidade. E de inúmeros pacientes que eu atendia, e que foram, por exemplo, voltava muito paciente para mim de outros doutores na clínica. E que a restauração caía em um mês. O fato de eu usar um adesivo um pouquinho melhor para aquele paciente, aquela restauração, esses pacientes nunca voltaram enquanto eu estava ali. Sim. Para você ver, paciente, como isso também impacta, Até, né? às vezes até